começando o programa Viver Bem e eu estou aqui com a Júlia Zangrando, ela que é psicóloga do Colégio Unifev. Seja bem-vinda. Muito obrigada por me receber. É um prazer, Júlia. Bom, gente, as aulas já estão retornando e é preciso preparar o psicológico. E para falar sobre isso, a Júlia está aqui. Júlia, como que é esse retorno, volta às aulas? É fundamental preparar o psicológico? Isso faz a diferença na vida acadêmica do aluno? É importante, né? Faz diferença. Se a gente pensa em escola, claramente é uma rotina, né? Então faz parte da infância e adolescência dos alunos toda. A gente pensa em preparo psicológico, mas na verdade é um preparo emocional. Porque escola, existem regras, né? A gente sai de casa, tem que conviver com outras pessoas, tem uma rotina de estudos, né? Uma preparação para o futuro, então tem esse peso, né? Essa expectativa. As famílias também têm muita expectativa nesse desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então é importante sim a gente conversar tanto sobre isso. Tanto para a família como para o aluno também. Sim. O aluno... As crianças geralmente adoram a escola, né? Os adolescentes gostam, mas eles fingem que não. Mas eles gostam sim. Eles ficam esperando as férias, mas também não vê a hora de retornar. Isso, porque volta a ver os amigos, né? Aprendem outras coisas, é um universo de possibilidades. Tem essa questão do futuro, do que eles vão ser quando crescer, né? Como vão ser como adultos. Então, é importante a gente conversar, é importante a gente olhar para isso. E como que é? Tem que fazer um cronograma, tem que se preparar para isso, preparar material, mochila, lancheira? O cronograma geralmente está relacionado à rotina, né? Rotina é importante para todo mundo. Para todo mundo que tem, assim, queira ter uma vida de qualidade, né? Que queira controlar um pouquinho a expectativa, a ansiedade. Então, como é feito isso? Os pequenos a conversa com os pais, com a família, então o entendimento de que a família escolheu uma determinada escola e o porquê que ela escolheu, ela ter essa conversa com os filhos, né, explicar o que a criança vai encontrar nessa escola que ela vai frequentar e preparando cronogramas, falando assim mais diretamente, é um controle do que vai ser a rotina. Então, um cronograma de estudos é só uma forma de você se preparar, de você conseguir colocar descanso nisso também, porque a gente tem que ter todos os momentos, né? Tem um momento para estudar, tem um momento para a gente conviver com a nossa família, tem um momento para a gente descansar, não fazer nada, né? Porque a nossa cabeça precisa disso também, o nosso emocional precisa disso. Um momento de conviver com os amigos fora da escola. Então, é um momento para tudo. O cronograma serve só para a gente estabelecer algumas regras de como viver melhor. E um dia antes, assim, é importante deixar o material pronto, o uniforme já ali passadinho, prontinho, dobradinho já, para não ter atraso? Vamos começar pelo atraso. O atraso implica em várias coisas. Quando você chega atrasado na escola, você perdeu a acolhida do seu professor, você perdeu a acolhida dos seus amigos, você já entra, vamos dizer, atropelado ali para começar o seu dia. Então, chega mais cedo, é um momento de bate-papo, em que você conta da sua vida, o seu amigo conta da dele. Tem muita história para contar, né? Tem início de aula, então tem as férias todas, né? E quem é o professor novo, né? Essa expectativa da novidade. Então, é importante, no caso dos pais com os pequenos, o preparo do material é uma forma de cuidado, né? Então, a criança percebe que ela está sendo cuidada, ela entende como organizar as coisas dela. Então, os pais já ensinam isso desde pequeno, porque adulto a gente precisa ser mais organizado, né? Então, tudo a gente pode ensinar. Ensinando a organizar material, preparo do lanche, né? Então, a criança vai saber o que ela vai ter para comer e o porquê que o pai fez aquilo, a mãe fez aquilo. Então, o principal é demonstrar cuidado. Outra coisa é ensinar a organização. E diminuir a ansiedade, diminuir o medo do que vai acontecer no outro dia, já se sentir um pouco mais preparado, né? E você acha que é importante? Porque na minha época, eu lembro, assim, que a gente preparava, enfeitava o caderno, fazia aquela capa, colocava brilho. Era a coisa mais gostosa que tem. Você acha importante esse contato de pai e filho,
filho, na hora de preparar o material ainda, fazer... para ter cuidado com o caderno, com o material, porque hoje as pessoas, eu vejo assim, eu tenho um adolescente em casa, acho que não dá 1 mês, 2 meses, eu estou tendo que comprar material, borracha, caneta, tudo de novo, porque perde estojo, estoura a caneta, vira uma bagunça. Você acha que isso ajuda o aluno a ter mais cuidado com o material? A gente pode pensar no cuidado com o material, do ensino do cuidado consigo mesmo, com as próprias coisas, né? Então, aquela expectativa de comprar material, isso ainda existe, né? Porque eu converso com as crianças, eu fui com a minha mãe no centro aqui em Votuporanga, comprei meu material, escolhi as minhas canetas, escolhi o meu estojo, é do meu personagem favorito. Então, esse processo de escolher o que é dele é importante, ajuda. E aí, o ensinar o cuidado, o zelo, né? A gente pode falar isso por conta de, às vezes, o caderno tá um pouco mais gasto, o estourar a caneta dentro do estojo, perder material também, porque acontece muito. Nós, como adultos, vamos ensinando isso, né? Então, os professores, pelo que eu observo de rotina, os professores, pessoal, vamos guardar tudo no estojo, guardar na mochila. Bonitinho. E desde os pequenos, né? Nós temos o pré-1 lá no colégio, pré-1, pré-2, as professoras, olha, é o momento de chegar, você vai colocar sua mochila em tal lugar, você vai abrir e pegar estojo, ou então assim, o lápis, a borracha e o seu caderno. Então, já tem esse ensinamento, né, de como você cuidar do seu material, como você armazenar ele, né, e o porquê que tem que ter cuidado, né. Então, isso é ensinado na escola, mas os pais também podem ajudar. E a questão de aulas, por exemplo, assim, tem matemática, português, segunda, terça, quarta. Você acha importante fazer, não sei, às vezes colocar na porta da geladeira ou no quarto um local informativo, alguma coisa para ir se organizando? Como que o aluno pode se organizar? Eu acho muito importante, porque a questão do português, a matemática, quem trabalha em escola que trabalha com sistema apostilado, geralmente é mais de uma apostila. Então, às vezes é um peso desnecessário. Se a apostila de português é separada da de matemática, e naquele dia vai ter aula de português ou outras coisas, pode deixar de matemática em casa. E aí, no dia seguinte, olhar o cronograma de novo para devolver a apostila de matemática e não esquecer, né? Tem escolas que oferecem laboratório, por exemplo, que é necessário jaleco, necessário ir de calça comprida, de um sapato apropriado. Então, você precisa saber a data do seu laboratório para você estar preparado. Educação física. Educação física. Tem que ir com o short, né, a legging, os trajes esportivos adequados e o tênis. E não tem como você ir de chinelo ou de rasteirinha ou algum outro sapato que pode acontecer um acidente e você se machucar. Então, esse cronograma da geladeira para os pais, para as crianças... Isso não é a obrigação do pai, é a obrigação do aluno. Ele tem que ter essa responsabilidade. Sim, os pequenos os pais ajudam, né? Porque até aprender a ler também, né? Então, de pequenos os pais vão ensinando. Então, criando esse hábito desde muito cedo de colocar na geladeira ou então, não sei, na parede ali atrás da cama para a criança perceber que ela tem que criar essa rotina é importante. Legal. Horários... É importante dormir? Tem que acordar? Com certeza. Bom, o sono já vem sendo pesquisado há muito tempo. Se a gente não tem qualidade de sono, prejudica a nossa qualidade de vida em muito, porque muda o humor, né? Vamos pensar em nós adultos. Se a gente dorme pouco, a gente acorda mal-humorado, né? A gente acorda desconcentrado, não consegue ter foco no que vai fazer e... fica querendo assim, só que aquele dia acabe para poder descansar mais. E um corpo cansado, ele vai perdendo nutrientes, ele vai... enfim, vários prejuízos. Para a criança que não dorme bem, que não tem a rotina de dormir no horário adequado, dormir a quantidade de horas adequada e, além de tudo, ter o sono de qualidade, que é com silêncio, um sono prolongado, sem muita agitação, ele pode ter prejuízo no aprendizado, né? Uma criança em fase de alfabetização é muita novidade, né? Tem uma parte, além da alfabetização, o letramento também, que é preciso ter atenção no que está sendo feito. É o processo que eles começam a escrever, então exige uma parte motora, em que se não tiver com o corpo descansado, como que vai oferecer isso, né? Como que vai oferecer esse desenvolvimento? E como que o aluno pode lidar com a ansiedade? Porque a ansiedade, ela não é só no primeiro dia de aula, né? Não. Ela tem antes da prova, durante o ano todo. Tem alguma dica? O que pode fazer com a ansiedade? A ansiedade todos nós sentimos, né? Em menor ou maior grau.
A rotina, quando você estabelece isso, você já diminui a ansiedade. Saber o que esperar do que vai vir ajuda também. Em prova, a gente não sabe muito bem como vão ser as perguntas, mas a gente sabe o que vai cair. Então, você estudando, você aprendendo, adquirindo aquela informação, você chega mais tranquilo para fazer. E a ansiedade de primeiro dia, ou então de chegar até a escola, nada mais é, às vezes até a gente fala que é aquela ansiedade gostosa, mas é como a gente conversa sobre isso. Então, demonstrar que está ansioso mesmo, falar com os pais, eu estou preocupado, ou eu estou ansioso, ou então o pai perceber que a criança está assim e conversar, né? Passar segurança, informar o que pode acontecer, informar de situações que são comuns e como que a criança pode agir diante daquela determinada situação, ou onde ela pode procurar ajuda. Isso é importante também, ter esse referencial, saber como se comunicar, né? Então, tudo isso vai ajudar. E você, o que você percebe, assim, primeiro dia de aula, alunos novos, o pai, ele deve orientar o filho na questão de segurança? Como que o pai deve preparar, como que o pai deve conversar com a criança? A gente eu penso segurança num termo amplo também, o se sentir seguro, mas nós temos a segurança de não estar em perigo. A conversa com o seu filho é importante. Primeiro, porque você vai mostrar o porquê que a escola do seu filho é segura, né? E qual o protocolo que a escola segue em termos de segurança. Então, mesmo que o adulto não saiba, ele pode procurar a direção, a coordenação da escola e perguntar o que tem sido feito, o que acontece em determinadas situações. E ele vai passar essa orientação para o filho. E na escola tem muitos adultos, né? Então, os pais orientarem, olha, tem essa pessoa de referência em que eu confio, em que você pode procurar quando você estiver com medo ou inseguro, a professora de sala, o professor de sala, né? Ou algum responsável que o pai saiba que vai socorrer conforme o filho precisar. O colégio ele já tem um diferencial, né? Já tem aquele papelzinho que os pais, logo que faz a matrícula do aluno, já preenche com quem que pode buscar a criança, se vai com a van, autorização, a criança não sai dali se não é acompanhado com aquela pessoa autorizada, né? Isso. E até onde eu soube, recentemente, a direção da escola informou alguns pais, tem sido investido bastante em câmeras de segurança, né? Em todo... Tem a portaria. Isso. O colégio mesmo, ele é dentro da cidade universitária, mas ele é o bloco fechado, né? É bem fechadinho ali. Mas o acesso ao estacionamento já tinha um controle, né? Tem, como você disse, esse documento que você preenche da placa, de quem pode buscar. E se alguém diferente aparecer lá buscando, não deixa sair. A não ser que o responsável ligue, informe a escola, né? Ou registre ali no atendimento que, olha, hoje, por esse motivo, tal pessoa vai buscar. E aí consegue sair, senão não sai. E como que é esse acolhimento, né? Eu estava até conversando ali nos bastidores, vocês têm várias reuniões, né? Várias oficinas antes. Como que é esse acolhimento para deixar o aluno à vontade? Certo. As primeiras semanas, principalmente com crianças, os professores já sabem, eles não chegam colocando o conteúdo, né? Eles chegam fazendo as dinâmicas, as oficinas, acho que brincadeiras. Nem consegue ter aula já no primeiro, porque é tanta fofoca. Não, eles querem saber do que está acontecendo. Na nossa época era a redação, o que fiz nas minhas férias, né? Mas não, hoje eles chegam, eles vão entender quem veio de aluno novo, né? Ou quem saiu, porque acontece, ou o que fez nas férias. E aí, quem é meu professor esse ano? Então, eles já chegam animados. O professor vai se apresentar, faz atividade para cada um se conhecer, ou então se conhecer mais, né? Porque pode ter isso de entender qual é o gosto do seu aluno. Então, é nessa parte lúdica. O colégio tem o diferencial de ter aquela cidade universitária super arborizada, é lindo, né? Tem os tucanos, os quero-queros, tem arara de vez em quando. Então, eles vão explorar a natureza, conhecer onde eles estão. Algumas professoras até fazem o tour, né? Mesmo que a criança já conheça
conheço, mas eles adoram. Então, eles passeiam pelo bloco deles, vão até o bloco do ensino médio para saber que no futuro eles vão estar lá no ensino médio, vão até a recepção, conhecem a recepcionista, nos conhecem de novo, né? Quem não conheceu, conhece a equipe toda, até bom para esse termo de segurança, de entender quem são os adultos, quem frequenta ali aquela escola. Então, olha, bem bacana. Bom, nós vamos dar uma pausa bem rapidinha, mas não saia daí, gente. A gente volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Viver Bem e ao meu lado a Júlia Zangrando, ela que é psicóloga do Colégio Unifeb. Estamos falando sobre o retorno às aulas, como lidar com esse período. Júlia, falamos aí de alimentação, cronograma, como lidar com esse período aí. Como que é a questão agora do aluno que vai para a escola pela primeira vez, pequenininho? Como fazer? Os pequenos, eu acredito que os pais sofram mais, né? E a criança também, mas pensando em pequenininho, eles vão demonstrar a insegurança de uma forma diferente, eles expressam de uma forma diferente. Claro que os pais percebem, né? Quando o filho está com medo, por que ele está angustiado. Então, conversar sobre a escola, mostrar o que pode ser divertido lá, né? Então, tem que ir antes. Sim, é importante já conhecer antes, levar a criança para explorar ali. Várias escolas permitem isso, né? Até os pais, no momento que vão fazer a matrícula de alunos novos, eles já fazem uma visita para entender como é a estrutura. Mas é importante a criança conhecer também, né? Porque já conhece os funcionários. Eu acho que essa é a fase mais difícil, que é um chororô total, né? Sim. Eu acho que não é nem tanto da criança, eu acho que é mais do pai esse bloqueio, né? A criança também fica insegura. Ela está numa rotina, ela está acostumada a ficar em casa com os pais. Quando ela vai para a escola, provavelmente é por uma situação ou que a família quer que a criança se desenvolva mais ou porque a família precisa, né? Por termos de trabalho, né? As famílias, a mãe voltar a trabalhar, então vai ter essa quebra, essa separação. A separação da mãe é muito difícil. A gente sabe que para a criança é importante isso, para a criança, essa socialização? Sim. A escola... Em primeiro momento, que eu posso falar, a importância dela, além da aprendizagem, é a socialização. Ela conviver, é uma mini sociedade, vamos dizer assim. Então, a criança chega e vai conhecer os colegas, vai aprender a brincar, né? Porque a criança brinca por si, mas ela vai aprender a brincar no coletivo. Ela vai... Dividir. É porque tem crianças que têm irmãos em casa, brincam com primos, então já aprende um pouquinho, mas dividir a atenção, né? Essa acho que é a principal situação. Eu tenho que dividir a atenção da professora, né? São várias crianças querendo contar o que aconteceu, então tem que saber esperar o tempo para conversar, de contar o que está acontecendo, ou aprendem também a acolher o amigo, né? Até os pequenos é muito curioso. Se os que chegam tranquilos, eles já se acostumaram à rotina, o que chega chorando, depois que o adulto acolhe, ele quer se envolver naquilo, porque ele vê um amigo chorando, triste de ter se separado dos pais, ele quer entender. Então ele chega e pergunta, tia, ele tá chorando por quê? Aí nós vamos explicar, né? E a criança fala, não, meu amigo, vem, vamos ali para brincar com... Então eles ajudam a gente nessa acolhida também. Né? Olha só. É natural. Eles provavelmente aprendem com exemplo, né? Mas é importante, porque é um par ali, né? De entendimento do que está sofrendo. Então ele não é como é em casa. Ali na escola é outra criança. Várias situações a gente brinca, né? Que tem o filho e tem o aluno. Né? Porque na escola ele está no coletivo, então o comportamento dele pode ser diferente de casa, sim. Então a mãe, ela leva a criança... Ela deixa a criança ou ela fica? Ela vai, passando o máximo de segurança que ela puder, né? Lembrando que se você escolheu aquela escola, você tem que confiar no trabalho da escola. Então, ela leva a criança, leva até o portão, se despeça, fala que vai buscar, qual horário você vai buscar, né? Como se fosse um combinado, uma promessa do que vai acontecer. Isso é bom ter sido conversado até antes, né? Do que vai acontecer naquele dia.
Por isso que o horário é importante também. Então, ó, você vai entrar na primeira aula, tal horário, você vai ter aula com tal e tal professor. Aí você tem um intervalo, vai comer sua comida, come tudo, depois você vai brincar. E aí vai passar mais 2, 3 aulinhas, aí a mamãe vem te buscar, o papai, ou quem for buscar. E faz essa promessa, sai segura. Sai seguro. Não mostra insegurança. Não, porque adulto acha que criança não percebe, mas o seu filho te conhece. Ele sabe quando você está ansioso, do jeitinho dele, né? Ele sabe quando você está preocupado, ele sabe quando você está muito feliz, quando você está muito triste. Você vê isso em casa, acredita em mim. Então, mamães colocam um óculos escuro. Não chorem na frente da criança. Não. Assim, é importante a gente demonstrar o que sente, mas para adaptação é importante segurar ali né, o que está sentindo um pouquinho. Ou pelo menos demonstrar que está minimamente seguro. Então você vai mostrar, falar, olha, apresenta, essa é a tia tal, a professora tal, o professor tal, que vai ficar com você, né? Ela é meu amigo, eu confio nele. Beijo, sai de cena. Entendi. Porque se a criança viu que você deixou ela e ficou por ali, fala, mas por que tá aqui esperando ainda, né? Vai querer ir embora. Né? Pois é. Se adulto, se tem molecada que inventa desculpa que tá com dor no dedão, no pé e tudo pra ir embora, imagina uma criança. Por que meu pai e minha mãe ficou aqui? Então, quer esperar, não tem problema, mas não deixa seu filho ver. Né? Entendi. Numa outra conversa, a mamãe falou que esperou no carro, que chorou no carro. Não tem problema, pode chorar, você está preocupado, você está triste, não tem problema isso. Mas não demonstra para a criança naquele momento. E na hora de buscar, esteja lá. Isso. Até tem pais que buscam antes do horário de saída, porque a criança sai e já olha ali no portão. Se sente abandonado, né? Não, e cumpriu a promessa, né, de que foi buscar em tal horário. Se você atrasa e o seu filho vai percebendo que as outras crianças estão indo embora, ele vai ficando preocupado, né? Aí a mãe fica em casa assim, será que tá comendo? Será que levou uma mordida? Será que está indo bem? Tem a segurança, os funcionários ficam em cima, não é mesmo? Sim, na escola. Fala do lado da escola, como que é lá dentro. Não, a adaptação, a escola já se prepara. Tem escolas que têm até um cronograma de horário de saída, né? Nós deixamos livre. Então, o que eu explico? Nós não vamos ficar com criança que está chorando há muito tempo. Chorar na entrada é comum, né? Acontece, mas é aquilo. Você demonstrou quem é a pessoa de confiança, saiu de cena, quer ficar por ali para depois sentir? Aí você liga na escola. Você liga, e aí, parou de chorar? Pode ligar, a gente vai falar o que está acontecendo. Muitos casos, a criança acabou de entrar. Chorou ali 5 minutos, viu que a professora veio, abraçou, cumprimentou, os amiguinhos acolheram também, entrou para a sala, acabou, tá dando risada, tá propondo brincadeira, tá sendo criança, né? E os casos que choram muito, nós ligamos já imediatamente, fala, olha, realmente não vai ter como ficar, você vai precisar buscar por hoje, nós vamos tentar outro dia. E vai tentando. E vai tentando. Não desiste. Não. Se você desistir, você está afirmando para a criança de que realmente... Porque às vezes não está na idade ainda, né? Porque tem a idade que tem que ir para a escola. 4 anos. Mas aí, por exemplo, está com 3 anos... E aí falar, não, vou esperar mais um pouco, tadinho, ficar com dó da criança. Não, então... Tem famílias que optam por isso. Eu penso que a gente tem que pensar nos benefícios disso também, né? É trabalhoso, a adaptação é trabalhosa, só que com muita paciência, sabendo acolher, sabendo conversar, o adulto precisa saber cuidar de si também para poder cuidar da criança. Então, a adaptação... Se a equipe escolar fica agitada, fica incomodada, fica insegura, né? A gente está falando muito de segurança, mas se a própria equipe fica insegura, como que a gente vai conseguir acolher essa criança? O pai está inseguro, a equipe está insegura, a criança fica insegura, todo mundo fica inseguro e não dá certo. Então, confia que a escola vai estar preparada para isso, com muita paciência, né? A gente não pode também ficar cortando o choro por tudo. Ficar falando, para de chorar. Não, a criança às vezes precisa chorar para ela externalizar aquilo que ela está sentindo, né? E a gente acolhe esse choro. É claro que a gente falando, olha, vai respirando, né? Vai apresentando, vai de certa forma distraindo, né? Apresentando os outros estímulos que tem ali para ir acalmando. E da escolha de 3 anos que nós estávamos falando,
continua tentando, porque é importante. Ela já vai ter um contato com porque a escola antigamente tinha essa cara assistencial, né? Que a criança ia para ficar na crechinha. Não, escola agora tem desenvolvimento motor, tem desenvolvimento cognitivo, tem desenvolvimento emocional, tem um desenvolvimento integral para o seu filho. Então, ele vai ver os outros colegas, mas ele vai aprender a correr direito. Ele vai aprender a ter equilíbrio para ele ficar seguro, não se machucar tanto, né? Ele vai aprender a fazer os encaixes, a treinar coordenação motora fina para depois conseguir pegar num lápis e escrever. Ele vai entender sobre regras, né? Ele vai entender que tem outros adultos que gostam muito dele também. Então, ele vai vivenciar a pequena sociedade dele. Vai ser mais independente, né? Uma pessoa mais segura, né? Isso. Então, a gente tem que pensar nos benefícios. Dá trabalho? Bastante. Ju, qual que é o trabalho de um psicólogo dentro da escola? Tá, o trabalho do psicólogo dentro da escola, a gente sempre tenta deixar muito claro, né? Tem a minha parceira Melina também na escola, que atende já os adolescentes, mas nosso trabalho não é clínico, né? Não tem não pode, inclusive, ter terapia em escola. Então, nós entendemos como é o processo de desenvolvimento, como o aluno está na escola, o que ele precisa para se desenvolver melhor. A gente orienta professor, né, nesse sentido. Tem uma nova realidade agora, que são os alunos com transtorno de aprendizagem, com TEA, né, e outras situações. Então, a gente aprende junto, mas também para conseguir orientar, acolher bem as famílias, né. Tem situações que às vezes acontecem em casa e vão aparecer na escola. Então, a gente conversa com o aluno, a gente vai tentando ajudar a família também para tentar sanar aquilo, né? Então, esse acompanhamento, vamos dizer, institucional, mas tem um pouquinho do individual de a gente acessar o aluno, mas nós conhecemos ele como um todo, né? A história familiar, o que ele tem de história social, como é a aprendizagem dele. Nosso trabalho é nesse sentido. Bacana. Orientações? Orientações agora para início de ano. A gente falou bastante sobre segurança, então você escolheu a sua escola? Tenta entender como é a rotina, quais são as normas, conversa com a equipe. Não tenham medo de procurar a equipe da escola, né? Porque a escola que desenvolve um bom trabalho, ela precisa contar com a família. Então, ela vai acessar os pais a todo momento. Olha, vamos fazer dessa forma. Então, quando a família está junto com a escola, é sucesso. É isso aí. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Adorei estar aqui hoje. O prazer é nosso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Até a semana que vem. Tchau, tchau.